Queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, para que o Senhor continue nos abençoando e fale ao nosso coração. Oremos. Soberano Deus, nós pedimos ao Senhor o auxílio do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa falar ao nosso coração e ao coração, ó Deus, de tantos outros. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo. Descortina, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, há alguns anos atrás, nós tivemos aquilo que ficou conhecido como o rompimento da barragem de Mariana. Centenas de pessoas foram mortas, perderam suas vidas. Há pouco tempo depois, em pouco tempo, nós tivemos um outro rompimento de uma outra barragem, a de Brumadinho. Centenas e centenas de pessoas foram perdidas, foram mortas. O pecado causa o rompimento. E o rompimento do homem com Deus, o rompimento do homem
consigo mesmo, o rompimento do homem com seu semelhante, o rompimento do homem com a natureza, com a fauna e a flora. O pecado destrói. Esse texto nos mostra, o apóstolo Paulo, ele pinta, ele traz duas imagens aqui. A primeira imagem é do homem caído, do homem ao chão. A primeira imagem é a imagem do homem não regenerado. E o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja de Éfeso, para os irmãos em Efésios, para os irmãos efésios, ele pinta essa imagem, a imagem do homem não regenerado, a antiga imagem, a velha imagem, o homem morto. E a outra imagem é a imagem da igreja gloriosa, do homem regenerado. E é interessante então, ao observarmos aqui, queridos irmãos, alguns aspectos desse texto, quando fala do homem não regenerado. O homem não regenerado é esse homem, este homem morto. O morto não consegue ver, o morto não consegue ouvir, o morto não consegue ter sentimento, ele não tem sensações, ele não tem vida. Então, muitos que estavam lá entre os efésios estavam vivos fisicamente, mas a alma morta. Vivos fisicamente, mas a alma morta. É interessante observarmos então, mortos em seus delitos e pecados. E aí o apóstolo Paulo diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Porque quem está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, a alma. Queridos irmãos, Satanás tem uma grande influência na vida dessas pessoas, na vida daqueles que não temem a Deus, na vida daqueles que não confessaram ainda Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, eles estão no mundo. E Paulo diz: olha, vocês, irmãos da igreja de Éfeso, vocês estavam no mundo. E ele diz: ele vos deu vida. Vocês andavam no mundo. E o versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, ou andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Observe aqui que Paulo diz que ele também. E aqui Paulo está falando em relação aos judeus e aos gentios. E Paulo, ele se inclui. Nós estávamos naquela condição. Era uma condição sem vida, como um barco à deriva, como muitos hoje estão vivendo por aí, como um barco à deriva, estão perdidos, estão vivendo segundo o curso deste mundo. Então nós sabemos que essa descrição dos não regenerados, elas podem
perfeitamente se aplicar àqueles que são impiedosos, homens malignos, homens impiedosos, homens sanguinários. E a gente então, eu trouxe esse dado para a gente lembrar um pouquinho da história. Algumas decisões de alguns homens que, por causa de sua impiedade, de seu distanciamento, de sua maldade, por causa de atitudes deles, das atitudes deles, houve muito prejuízo na história. E nós lembramos então de Hitler. Por causa das decisões equivocadas, decisões que Hitler tomou, cerca de 55 milhões de pessoas na Europa foram mortas. Por causa das decisões equivocadas e erradas de Stalin na Rússia, cerca de 30 milhões de pessoas foram mortas na Rússia. Por causa das decisões erradas, impiedosas, maldosas de Mao Tse-tung, na China, morreram 25 milhões de pessoas. Mas por causa das decisões de um grande pregador chamado Billy Graham, milhões e milhões de crianças, de adolescentes e de jovens, de adultos vieram a Cristo e professaram a fé em Cristo. Queridos irmãos, homens impiedosos, homens mortos só podem tirar de si mortificação, atitudes que não são compatíveis com as Escrituras Sagradas. Mas espera aí, pastor, só podem tirar coisas ruins? Não. Alguns, poucos se destacaram na história. Pessoas que não necessariamente eram cristãs, ou de origem cristãs, de linha reformada. Não. Pessoas que mesmo não sendo cristãs, produziram alguma coisa neste mundo. Mas, meus amados irmãos, a salvação, ela não é pelas obras. Como o texto próprio diz, que a salvação é pela graça, é pela fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, a fé. Então, aqueles que estão mortos, aqueles que estão perdidos, eles podem produzir alguma coisa necessária. Você pode perceber, por exemplo, quando tem uma catástrofe, você vê, assiste na televisão, tem lá a catástrofe agora especialmente, né? Em alguns lugares na Bahia, a catástrofe acontecendo por conta das condições climáticas, da meteorologia. E aí você pode perceber que pessoas não somente de denominações tidas como evangélicas, mas também pessoas comuns, que são sensibilizadas, pessoas comuns que têm sentimento, homens e mulheres, e outras instituições até que não são cristãs, que se comovem pelo sofrimento do outro. Mas aí você poderia então perguntar assim, mas como é isso? Sabe, irmãos, o homem possui dentro dele aquilo que em teologia nós chamamos de sensu religionis, sensu divinitatis. Ou seja, o homem, a imagem de Deus está no homem. O homem, ele possui a imagem de Deus. Ela não foi destruída. É por isso que na graça comum, os homens, eles podem agir, eles agem até ajudando, auxiliando. E muitas vezes nem tem crentes, cristãos ajudando. São pessoas também que dentro do senso comum podem produzir alguma coisa que seja boa. Mas obra espiritual,
eles não podem produzir, porque eles estão mortos. Eles não podem produzir nenhuma obra espiritualmente boa, porque eles estão mortos. Aliás, até mesmo quando eles fazem obras de caridade, eles não fazem para a glória de Deus. A igreja faz para a glória de Deus. Então, nós temos, por um lado, este homem caído, corrompido, quebrado. Quantas famílias, meus amados irmãos, hoje não estão assim, quebradas, só aos cacos, destruídas, corrompidas. Quantos filhos de família, até mesmo família boa, família tranquila, de família, estão envolvidos neste momento com coisas bem profundas, erradas, com drogas. Quantas famílias não estão sofrendo por aí? Quantos filhos? A gente foi pregar em uma igreja há um tempo atrás, e uma irmã chegou para mim e para Lídia e falou assim: orem por mim, porque por um lado eu tenho um filho que é uma bênção, é um pastor da igreja presbiteriana do Brasil, mas por outro lado eu tenho um filho que é ladrão, que é assaltante. Ore por mim. E nós oramos pela vida daquela irmã, pela vida da família dela, pelo filho dela. Mas dentro de não mais do que 3 meses, houve uma troca de tiro e ele foi fuzilado pela polícia. Então, famílias que estão vivendo uma tragédia por conta do homem caído, por conta do homem não regenerado. Problemas, tantos problemas, meus amados irmãos, que assolam vidas e famílias. Tantas pessoas que viviam, né? Existe um cântico antigo, não é do tempo de vocês não, mas é do meu tempo somente, do tempo da irmã Clarice e da irmã Evani. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meio do caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa deste amor. Sabe, irmãos, o irmão Antônio conhecia muito bem este cântico. Nós estávamos perdidos mesmo. Antes, na vida pré-cristã, estávamos perdidos mesmos. Quem sabe alguns de nós desviamos dos caminhos, do caminho do Senhor. E o Senhor, com amor, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse de Deus? Amor que é capaz de entrar numa família despedaçada. Amor que é capaz de entrar pelas portas do coração de um traficante, de um maconheiro, de uma prostituta, de uma viciada em drogas, daqueles que já talvez ultrapassaram a linha do desespero. Não existe mais condições de voltar, de renovar, de restaurar na visão de muitos. Que amor é esse? O amor de Deus por mim, eu não mereço, você não merecia, nós não merecíamos. Que tamanho de amor é esse?
O amor de Deus. O Dr. D.A. Carson diz, ele escreveu um livro sobre a difícil doutrina do amor de Deus. Porque é incompreensível às vezes. O amor de Deus é incompreensível. Nós apenas explicamos a bondade de Deus que acontece na vida das pessoas. Das pessoas que nós podemos taxá-las de as mais terríveis. A graça de Deus, o amor de Deus, quando alcança o coração, pode ser o mais desesperado. Pode ser a situação que já ultrapassou de fato a linha do desespero. Mas chega um momento, queridos irmãos, e aí o apóstolo Paulo diz: nós andávamos assim, nós andávamos sob a influência de Satanás, o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos desobedientes. E aí Paulo diz que também estava debaixo da ira. Mas por que será que Paulo diz que ele também, todos estavam debaixo da ira? Sabe por quê, meus irmãos? Porque enquanto uma pessoa ainda não fora regenerada, não teve os seus olhos espiritualmente abertos, seus ouvidos, ainda não ouve aquele chamado poderoso da parte de Deus sobre ela, ela permanece debaixo da ira de Deus. Permanece debaixo da ira de Deus. A partir do versículo 4 nós encontramos uma outra imagem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh pastor, mas como é isso? Então Paulo diz que nós já estamos sentados nos lugares celestiais. Que bênção! Então nós já estamos experimentando aqui do que algo muito mais glorioso nós iremos desfrutar. Sabe? É porque dentro da visão de Deus de tempo, tudo já aconteceu. Nós já fomos arrebatados. Nós já subimos, já estamos na glória, desfrutando com Cristo, nas regiões celestes. Queridos irmãos, o nosso tempo cronológico é uma sequência, ele está sendo desenvolvido, mas para Deus não existe tempo, tudo é tempo presente. Para nós existe sim, tempo passado, presente e futuro, mas para Deus não, na eternidade tudo é tempo presente, porque Deus é onisciente, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Para Deus tudo já se estabeleceu, seus decretos já se cumpriram. Mas para nós já podemos desfrutar, porque diz a Bíblia que Deus nos amou ao ponto de dar o seu Filho na cruz, mesmo sem mérito algum. Ele nos fez assentar, Ele nos tirou da podridão do pecado, Ele nos tirou da condição da velha natureza, do velho homem, da velha vida, sem expectativa, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós ressuscitamos com Cristo, meus irmãos. Essa fé é viva, essa fé é operosa. O Espírito Santo de Deus agravou, Ele gravou a fé em nós, no nosso coração.
de tal maneira que nada pode arrancar ou nos fazer desviar. Hoje nós não somos mais como um barco à deriva. Nós não estamos perdidos. Nós não somos mais não regenerados, mas nós fazemos parte da igreja gloriosa, da igreja visível de Cristo. Salvos, libertos, curados, de fato justificados. Ele nos justificou pelo seu sangue. A garantia não está em nós. A garantia não está naquilo que nós cremos. A garantia está em Jesus Cristo e no sangue de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o nosso Deus, Ele nos fez assentar nas regiões celestes, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aí o versículo 7 continua, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É por isso que nós podemos descansar, podemos termos a sensação de estarmos de fato amparados neste porto seguro. É uma segurança. Ele nos deu a segurança. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nesta nova vida, quais as implicações da nova vida? Se nós falamos das implicações da velha natureza, do homem não regenerado por Deus, não recriado, quais as implicações então sobre as nossas vidas? A Bíblia diz que nós andamos em novidade de vida. As coisas velhas já passaram. Então, quanto mais buscarmos a Deus, quanto mais orarmos, quanto mais lermos a palavra de Deus, quanto mais vivermos em verdadeira comunhão na igreja, quanto mais vivermos em comunhão com Deus, quanto mais intimidade com Deus, quanto mais semelhantes, parecidos com Cristo, é o nosso alvo, é o nosso objetivo. A nossa meta é, guarde isso no seu coração, vivendo esta nova posição, esta nova vida em Cristo, o nosso alvo é, nós não podemos ser menos do que parecidos com Jesus. Nós não podemos ser menos. Ser menos fica para a velha natureza. Ser menos fica para a vida anterior, para a vida carnal, para a vida antes de Cristo, a vida pré-cristã, porque agora só há espaço para a vida. A igreja é uma agência, um organismo vivo que gera vida. É através da igreja, através da minha vida e através da sua vida que pecadores virão a Cristo, conhecerão o Evangelho, se renderão aos pés de Cristo, reconhecerão que só há um Senhor e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele nos salvou. Há um aspecto interessante aqui, queridos irmãos, a observarmos também, é que Ele mesmo foi quem operou em nós. Às vezes as pessoas pensam assim, nós fomos até Deus, ou então se nós não quiséssemos, nós não iríamos. Então esse Deus é fraco. Esse Deus não tem poder, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas,
o Deus dos apóstolos, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele não é fraco, e na vida de quem Ele quiser entrar e agir e transformar, Ele é poderoso para entrar, agir, transformar e fazer do homem uma nova criatura. Quem é o homem para dizer: eu não te quero, Deus? Não! É Deus que tem essa autonomia de dizer: venha. E Ele vai então atrair o homem caído, perdido, nas trevas, para a sua maravilhosa luz. Ou então Ele vai dizer: eu não te quero, eu não te aceito. Tudo é dele, a vontade é dele. Se a salvação fosse universal, até mesmo porque alguns acreditam hoje que até o diabo vai ser regenerado. É cada teologia que sai, não sei de onde se tira tanta ideia mirabolante, né? Satanás será redimido no final. Queridos irmãos, a expiação foi limitada. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas por que, pastor, a Bíblia então diz que muitos são chamados? A pregação externa, esta palavra externamente oralizada, verbalizada, é a chamada externa. Mas a chamada interna, somente o Espírito Santo de Deus pode produzir no coração do mais vil pecador. Assim como Ele nos chamou, assim como Ele nos atraiu para vivermos, irmãos, segundo a sua boa vontade. Ele nos recriou para fazermos aquilo que agrada a Ele, porque todas as coisas agora em nossa vida, como nós somos recriados, nós fomos regenerados, nós fomos justificados, e agora estamos andando em santidade de vida. Agora nós refletimos a glória de Deus, o evangelho da vida, o evangelho transformador, que é o evangelho de nosso Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Somos novas criaturas. Devemos produzir o que é bom dentro da igreja, louvarmos, amarmos, cuidarmos, agirmos de acordo com a posição a que fomos chamados. Fomos chamados para amar, fomos chamados para servir a Deus, fomos chamados para servir a igreja, fomos chamados para pregar o evangelho, anunciar o evangelho àqueles que estão perdidos. É esta a nossa missão, a missão da igreja. Amém, amém. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Eu quero convidar o presbítero Fernando e o presbítero Denizar para o momento aqui da Santa Ceia. Aqui em Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo 26, falando sobre a ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu, e o deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu
aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Até aqui. Queridos irmãos, neste memorial, nós, em nossa memória, lembramos do que Jesus fez por nós. Porque se estávamos perdidos e vivíamos nas trevas, sem vida, o Evangelho chegou até nós, e de maneira transformadora. O Evangelho chegou mudando, transformando, renovando, restaurando as nossas vidas. E sobretudo, restaurando a nossa intimidade com Deus. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Você pode orar, você pode se dobrar lá na sua casa, dentro do seu quarto, e o Senhor, Ele te ouvirá. Ele estará com você. Temos livre acesso, porque Jesus, Ele derramou o seu sangue. Nós costumamos lembrar a frase de John Owen, porque John Owen diz assim, que houve a morte da morte na morte de Cristo. Então, a morte não tem mais poder sobre nós. Tem poder sim. Sobre a vida de quem, pastor? Sobre a vida dos filhos da ira. Hoje você e nem eu, nós não somos mais filhos da ira. Nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, por obra do Senhor. Então, queridos irmãos, é o momento de participarmos da Santa Ceia. Nós queremos pedir que os irmãos coloquem em pé, todos aqueles que estão conosco e que fazem parte, de alguma outra igreja reconhecidamente evangélica e que crê no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação. Nós convidamos você a participar deste momento da Santa Ceia, porque esta é a mesa de Cristo. Nós vamos orar neste momento, consagrando os elementos da Santa Ceia. Senhor, nós queremos te agradecer por tão grande obra de salvação. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos atraiu. Porque mesmo a despeito da velha vida, da velha natureza, ó Deus, da nossa perdição, ó Deus, anteriormente, o Senhor nos alcançou. O Senhor nos deu vida. E foi através da cruz, quando o Senhor foi à cruz, e ali o Senhor demonstrou, provou o teu amor por nós. E se nós hoje estamos aqui, não foi porque nós queríamos, porque estávamos mortos. Os mortos não podem fazer absolutamente nada. Mas o Senhor nos atraiu, o Senhor nos deu vida, o Senhor iluminou o Evangelho em nossa mente, nosso coração, de modo que o Senhor nos justificou através do sangue que o nosso Senhor Jesus derramou na cruz para nos salvar. E nós temos esta convicção hoje, Senhor, de que o Senhor nos salvou e somos salvos e podemos celebrar não a morte, porque o Senhor não permaneceu na morte. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Muito obrigado, Senhor, por tão grande obra de salvação em Cristo Jesus. E como ministro da Tua Palavra, e consagro a Ti esses elementos da Santa Ceia, em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e distribuiu aos seus discípulos, como também em seu nome e à semelhança de nosso Senhor Jesus, assim o fazemos nesta noite.
Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Ela ao dia fugiu Como emblema de vergonha e dor. Mas Sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. seu triunfo, meu gozo será, pois o em lugar de uma cruz, A coroa da vida eterna, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Viu sem fim, porque nela Jesus me salvou. se eu amo A mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nós queremos perguntar se alguém ficou sem ser servido ou servida. Faça um sinal para nós, por favor, para a gente poder servi-lo ou servi-la. Muito bem. Queridos irmãos, na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. E após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo ser o cálice da nova aliança no seu sangue. Porque foi sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou. Disse o nosso Senhor Jesus: tomai dele todos, fazei isto em memória de mim. Eu vou pedir o presbítero Denizar que ore ao nosso Deus. Logo após nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Te louvamos, ó Deus, te damos graças, Senhor, por estar em Tua presença. Te damos graça, ó Deus, por saber que
nós fomos achados pelo Senhor. Quando diz a tua palavra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós te damos graça, Deus, porque o Senhor pagou um alto preço, preço de vida, de sangue, de dor, de sofrimento, de receber toda a carga de pecado sobre o Senhor naquela cruz, para nos resgatar, para que com Ele, com o Senhor, nós passássemos a ter vida. E hoje nós temos vida no Senhor, Pai. E nós te louvamos por esse momento em que nós relembramos aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Quando ceiamos, ó Deus, lembramos do teu corpo que foi massacrado, moído, perfurado. Nós lembramos do sangue precioso de Jesus Cristo que foi vertido naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Por isso, Deus, nosso coração se enche tão somente de gratidão ao Senhor, de louvores ao Senhor, por tão grande salvação que nos alcançou, por não merecermos nada, por não merecermos, Pai, mas a Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Por isso, Deus, nós te damos graça, nós exaltamos o Teu grande e soberano nome, nesta noite, pois Tu és o Senhor, Tu és o Salvador das nossas vidas. Graças nós te damos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Pedimos aos amados que estão sentados que se coloquem em pé. Nós vamos impetrar a bênção apostólica. Recebi a bênção apostólica. E agora, meus amados irmãos, que a graça bendita e eterna, salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, grande Deus de amor, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a Igreja de Cristo,